Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A filha de Boyarsky não conseguiu acompanhar. Uma vida destruída pela violência, traição e um segredo chocante. Diana Boyarsky cresceu em um mundo moldado pela fama e reputação de seu pai, Mikhail Boyarsky, uma lenda do cinema russo. Desde o nascimento, seu primeiro nome sempre foi associado ao do pai. Em todos os cantos da Rússia, o nome Boyarsky evocava grandeza, admiração, mas também uma espécie de fardo que Diana jamais havia pedido. Cada passo de sua vida, cada movimento que ela fazia, era monitorado e comparado à reputação de um homem que, durante sua vida, deixou sua marca na história do cinema. Ela não havia escolhido esse destino. Não havia escolhido nascer com esse rótulo, viver nessa sombra gigantesca que sempre parecia envolvê-la. A fama de seu pai, embora abrisse portas e oferecesse oportunidades que ela jamais teria tido de outra forma, também se transformou em uma prisão dourada. A sociedade russa, inteiramente fascinada por Mikhail Boyarsky, esperava que Diana fosse perfeita. Ela era, de certa forma, uma extensão do nome dele, e era essa extensão que se esperava que ela cultivasse, vivesse à altura, brilhasse tanto quanto seu pai. Diana era linda, certamente, mas não era uma beleza que lhe pertencesse de verdade. Ela carregava essas características como herança, mas não o desejo de ser vista como era. Aos seus olhos, ela era apenas um reflexo. Em casa, Mikhail estava quase sempre fora, imerso em filmagens, projetos internacionais, entrevistas e encontros sociais. Ele era o ícone vivo, e ela era apenas a filha do ícone. Embora sua mãe, discreta e sempre à sombra do marido, lhe oferecesse amor e apoio, Diana cresceu com uma pungente sensação de solidão. Ela percebeu que não era simplesmente filha de um homem famoso, mas alguém que vivia em uma realidade onde o amor parecia ser medido pelo brilho dos holofotes. Os raros momentos que passava com o pai eram marcados pela superficialidade. Ele lhe oferecia sorrisos distraídos e conversas que giravam em torno do trabalho, como se o único lugar dela na vida dele fosse o de testemunha. Ela não era um tópico de discussão digno de atenção. Diana se viu vendo o mundo através de uma lente distorcida. Ela não era uma atriz, nem mesmo uma figura pública. Era um acessório no grande espetáculo da vida de seu pai. Uma princesa em um reino onde não tinha permissão para ser ela mesma. Ela sonhava com uma vida diferente, uma vida onde não tivesse que viver à sombra de um nome imponente. Mas quanto mais velha ficava, mais percebia que esse sonho seria difícil de realizar. Suas esperanças de encontrar sua própria identidade foram frustradas, e apesar de ter cabelos escuros, olhos penetrantes e uma mente afiada, Diana sentia como se seu mundo interior simplesmente não existisse para os outros. Aos 24 anos, Diana casou-se com Alexei Petrov, um empresário carismático, rico e influente. Inicialmente, ela viu essa união como uma forma de fuga. Alexei parecia o homem que quebraria os grilhões do seu passado, aquele que a tiraria da sombra do pai e lhe ofereceria um mundo de luxo, liberdade e realização. O casamento, a princípio, parecia a resposta aos seus desejos reprimidos de segurança e fuga. Alexei era sedutor, charmoso e suas atenções pareciam genuínas. Juntos, viajaram pelo mundo, dos jantares da sociedade em São Petersburgo às praias ensolaradas da Riviera Francesa. Suas vidas eram uma sucessão de momentos perfeitos, de aparências de felicidade. Mas o tempo revelou rachaduras nessa ilusão. O glamour da vida na alta sociedade não era suficiente para preencher o vazio na alma de Diana. Por trás da superfície, o casamento de Alexei e Diana estava lentamente se desintegrando, corroído por mentiras e traições. O primeiro aviso veio durante um jantar com amigos influentes, uma noite típica da elite russa. Enquanto bebia seu vinho e ouvia a conversa ao seu redor, Diana avistou Alexei, sentado um pouco mais distante, flertando abertamente com outra mulher. Não havia sinal de vergonha, nem um momento sequer em que ele tentasse esconder sua infidelidade. Pelo contrário, ele parecia gostar de demonstrar seu desprezo por Diana e o compromisso que havia assumido com ela. A visão chocou Diana, mas ela se forçou a ignorar seus instintos. Talvez tivesse sido um mero acidente, um momento de indiscrição que ela pudesse perdoar. Afinal, talvez o amor que sentia por Alexei fosse forte o suficiente para superar aquele primeiro erro. Mas as semanas que se seguiram só aumentaram sua dor. As infidelidades de Alexei tornaram-se cada vez mais evidentes.
mensagens no celular, encontros secretos que ele tentava esconder, mas sempre falhava. Cada mentira que ele contava era como uma facada no coração. Mas o que finalmente quebrou Diana foi a descoberta do envolvimento do marido em assuntos muito mais obscuros. O nome dele apareceu em documentos questionáveis que ela encontrou entre os pertences dele, conexões com criminosos, transações financeiras secretas, manipulações que não deixavam margem para redenção. Quando ela pôs as mãos na carta, uma confissão de Alexei a uma de suas amantes, uma revelação arrepiante emergiu. A carta expunha não apenas mentiras sobre seu amor por ela, mas também a profundidade de seu envolvimento criminoso. Alexei, o homem que ela pensava ser seu salvador, havia se revelado perigoso, manipulador e um traidor não apenas do seu amor, mas de tudo o que ela acreditava ser verdade sobre a vida deles juntos. Diana, devastada pela traição do homem com quem se casara na esperança de escapar da própria herança, viu-se sozinha diante de uma verdade arrepiante. Seu marido não era quem dizia ser. Os sonhos que ela alimentara sobre uma vida a dois ruíram, e com eles, a última ilusão de conseguir escapar da sombra do pai. Ela se viu presa numa armadilha ainda mais cruel do que aquela que conhecera antes do casamento. Uma armadilha de amor traído, mentiras incessantes e uma vida construída sobre alicerces instáveis. Diana se sentiu invisível novamente, não apenas aos olhos do pai e da sociedade, mas também aos olhos do homem que ela acreditava amar. A dor interior, o vazio que sempre a assombrara, tornaram-se mais pesados do que nunca. Ela não era mais a filha do grande Mikhail Boyarsky. Não era mais a mulher que Alexei poderia ter amado. Não passava de uma sombra de uma vida que não escolhera, uma figura errante no mundo de fingimento. Diana estava prestes a confrontar o marido quando um acontecimento inesperado ocorreu. Em uma reunião social em homenagem ao seu pai, Mikhail Boyarsky, Diana conheceu um velho amigo de seu pai, um homem chamado Pavel, que parecia estranho e nervoso. Ele lhe confidenciou algo que jamais deveria ter feito. Você não sabe tudo, Diana. Seu pai não é quem você pensa que é. Há um segredo, uma verdade que você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Diana, atordoada, não entendeu de imediato. Mas uma curiosidade doentia tomou conta dela. Ela não pôde deixar de mergulhar no passado do pai, questionar os velhos amigos de Mikhail, ouvir boatos e ler documentos esquecidos. Aos poucos, uma verdade chocante emergiu. Mikhail Boyarsky, o ícone, o pai exemplar, havia se envolvido em uma tragédia há mais de 30 anos. Um acidente de carro que custou a vida de um jovem. O incidente foi encoberto, abafado por relações de poder, mas a vítima não era estranha. Ele era um dos filhos de um ex-colega de classe de Mikhail. Essa verdade devastadora foi escondida de todos, incluindo Diana. O peso desse segredo abalou seu mundo. Como seu pai, aquele que ela admirava, aquele que ela amava de todo o coração, poderia ser responsável por tamanha tragédia. A dor da traição se intensificou. Alexei, seu marido, a traíra com segredos, e agora seu pai, o homem que ela considerava irrepreensível, vinha escondendo a verdade dela há décadas. Diana, arrasada pela descoberta das duas maiores traições de sua vida, foi à casa dos pais para confrontar Mikhail. Seu pai, um homem idoso e já desgastado pela idade, inicialmente relutou. Mas, diante da determinação da filha, não conseguiu mais esconder a verdade. Confessou seu envolvimento no acidente, o papel que desempenhara em encobrir a verdade e preservar sua imagem pública. O peso da culpa o esmagava. Diana, eu nunca quis mentir para você. Eu te protegi, mas cometi erros. Erros terríveis. Mas você precisa entender que eu fiz isso para proteger nossa família. Para salvar a todos nós. Essas palavras ressoaram na mente de Diana como uma marreta. A dor da traição, tanto do pai quanto do marido, a invadiu. Ela desabou, perdendo toda a noção de quem havia sido antes daquele momento. Diana não era mais a mesma. Ela se isolou do mundo, evitando o escrutínio e as expectativas. Sentiu-se traída e abandonada pelos dois homens mais importantes de sua vida. Num acesso de angústia, tomou a decisão radical de deixar Moscou, de deixar tudo para trás. Exilou-se em uma pequena cidade costeira, longe dos boatos, mentiras e sorrisos falsos. Ela cortou todo o contato com a família e os amigos. Meses se passaram e Diana mergulhou em profunda depressão. A pressão da herança da família, a traição do marido e as mentiras do pai a destruíram.
Ela não tinha mais identidade própria, nem testamento. Foi durante esses meses de isolamento que ela começou a compreender a profundidade de sua infelicidade. Ela havia sido objeto de um jogo, um peão em um mundo de poder, dinheiro e mentiras. Mas algo mudou dentro dela. A resignação gradualmente deu lugar à rebelião. Ela percebeu que precisava retomar o controle de sua vida, não fugindo, mas confrontando os demônios do passado. Anos depois, Diana Boyarsky emergiu da escuridão. Ela não era mais filha de uma lenda ou esposa de um homem poderoso. Ela havia se tornado uma nova Diana, mais forte, mais determinada. Ela criou uma fundação para ajudar vítimas de violência doméstica e injustiça social, uma maneira de lidar com seu passado e transformar sua dor em força. Seu nome, antissinônimo de sofrimento e traição, começou a ganhar um novo significado. Diana Boyarsky era agora uma mulher que havia sobrevivido à violência, à traição e aos segredos. Ela havia assumido o controle do seu destino. Mas ela sabia que as cicatrizes do passado jamais desapareceriam completamente. O que havia perdido, o que havia suportado, permaneceria com ela para sempre. Mas, em seu coração, ela havia encontrado um novo tipo de paz, a paz de se aceitar plenamente, em toda sua complexidade.